Olá pessoal, começando mais um Rádio Opinião aqui na Rádio Universidade. Hoje a gente vai falar sobre a EMAP, a Empresa Maranhense de Administração Portuária, né? Administra aqui o Porto do Itaqui, e vamos falar sobre ESG, vamos falar sobre residência portuária, né? Responsabilidade social, entre outros aspectos. Para isso, eu recebo aqui a Cristiana Costa, que é da parte de Relações Institucionais da EMAP. Bom dia, Cristiana, seja bem-vinda ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Obrigada pelo convite. Falar sobre a EMAP, sobre o nosso Porto de Itaqui, especificamente a EMAP, a Empresa Maranhense de Administração Portuária, responsável, né, pelo Porto do Itaqui. Essa que é uma das dádivas, né, do nosso estado, a nossa região portuária, né, um dos portos mais importantes do país, né, regionalmente, aqui na nossa região, aqui da América, inclusive, né, e de importância mundial. A gente pode dizer tranquilamente hoje, com a inserção cada vez maior do Brasil, né, nessas relações comerciais, né, acima de tudo, também com vistas já para atingir a Europa de uma maneira mais profícua, né, através dessas resoluções aí de relações comerciais entre a gente, né, o Mercosul, né, pode-se dizer. Enfim, temos aí um lugar de destaque, né, como hoje a EMAP, né, está observando todas essas transformações e tendo o Maranhão aí como campo para que muita coisa seja concretizada. Então, nesse início de ano, a gente viveu um momento muito especial, muito significativo para a história do Porto do Itaqui. A gente oficializou a renovação da concessão de exploração do porto por mais 25 anos. Isso foi um marco para o estado do Maranhão, e que veio a coroar uma gestão de eficiência que vem sendo desenvolvida pela EMAP ao longo desses anos, que demandou uma série de esforços. Essa renovação, Adalberto, ela não é automática, ela depende do preenchimento de uma série de requisitos e de condições exigidas pelos órgãos de fiscalização, pela ANTAC, pelo governo federal, e houve uma verdadeira força-tarefa para que a gente pudesse alcançar essa renovação e assegurar para o estado do Maranhão que o porto permanecesse sendo nosso por mais 25 anos. Então, a gente tem aqui um cenário de maior segurança jurídica, agora com a oficialização da renovação, que se alia a uma característica natural única do nosso estado. O Porto do Itaqui, hoje é o quarto maior porto do país, perdendo apenas para Santos, para o Porto do Rio de Janeiro e para Paranaguá, e é o maior porto do Arco Norte, que é essa região que a gente chama daqui dos estados do Norte, uma parte dos estados do Nordeste. Então, a gente tem uma posição significativa, relevante dentro do contexto nacional, a gente tem uma relação que nos favorece muito, além da questão geográfica, da profundidade dos nossos calados. Hoje o Porto do Itaqui chega a 19 metros de profundidade, que é uma circunstância muito significativa, muito valiosa no contexto portuário. E isso se junta a essa possibilidade de mais 25 anos. Então, para os próximos 25 anos, a gente planeja manter a nossa linha de desenvolvimento sustentável, atrair ainda mais investimentos para o estado do Maranhão e seguir desenvolvendo essa potência. A gente tem um planejamento de crescimento aí para o futuro que é muito estratégico e muito importante para o nosso estado. Maravilha, bom saber, né, disso tudo. Cristiana, vamos falar especificamente sobre esse programa, o programa Jovem Tech, que tem atraído olhares, né? Bom, é verdade. Maravilha. E uma oportunidade, né, para a formação de quadros locais. Fala um pouquinho sobre esse projeto. O projeto do Jovem Tech, ele é um projeto muito bem sucedido, que está entrando agora na sua 3ª edição. E ele é voltado para jovens que têm aí entre 18 e 24 anos, que têm interesse em receber uma capacitação profissional na área de tecnologia. A gente faz um seletivo e os jovens que são aprovados, eles recebem uma capacitação
muito completa para essa área de tecnologia que os prepara para as vagas que estão disponíveis no mercado de trabalho. A gente tem inúmeras empresas no estado do Maranhão que tem uma carência de profissionais nessa área. A gente identificou essa necessidade e o que a gente tem visto é que os jovens que passam por essa formação, eles já ingressam no mercado de trabalho com uma qualificação especial, específica para essa área, que existe uma demanda muito grande, e muitos deles encontram posições, já estão bem encaminhados. A gente tem relatos de jovens que participaram do projeto, que já estão aí trilhando outros voos, que já se inseriram no mercado, e é um projeto que tem sido premiado, inclusive a nível nacional, que tem rendido muitos bons frutos. Que legal, isso é muito importante, né? Porque existe uma perspectiva grande, né? Na verdade, a gente está se preparando, né? Para um movimento, né? A expectativa é de um movimento aqui no Arco Norte, por conta da exploração de petróleo, Sim, entre outras sem coisas, né? dúvida. Temos o gás, enfim, tem tantas outras coisas, né? Tem tantas coisas que passam por aqui, circulam, né? Enfim, aqui tendo o porto, né? Não só do Maranhão, ele é de uma região, ele é do Brasil e tem um fluxo grande também por aqui. Enfim, estamos nos preparando, estamos no caminho certo, portanto, né? Porque Exatamente. vai aumentar esse fluxo, A digamos demanda assim. por profissionais Sim. capacitados, ela é crescente, ela só aumenta. E se a gente tem a oportunidade de facultar, de oferecer isso aos nossos jovens, por que não fazê-lo? A gerência de inovação do Porto do Itaqui, ela é referência para outros portos. Pessoas de outros portos vêm até o Itaqui para se inteirar, para saber o que a gente tem desenvolvido, e são inúmeros os projetos. O Jovem Tech é apenas um deles. A gente tem também, aí na esteira dessa parte de capacitação, de aprimoramento de mão de obra, a residência portuária, que é também um outro projeto da inovação. A residência portuária, ele é como se fosse eu não vou chamar de complemento, mas ele é como se fosse um plus ao Jovem Tech. Ele é um projeto tem uma duração um pouco maior, que oferece uma capacitação ainda mais completa para o setor de inovação. Os jovens que ingressam no projeto, eles recebem uma bolsa que ajuda a custear os estudos, e muitos deles, a gente teve casos, e a gente fala isso com muito orgulho, de jovens que não chegaram sequer a conseguir concluir a residência, porque foram absorvidos antes mesmo da conclusão do curso. Então, isso é mais um projeto da inovação, além de outros tantos que a gente está engendrando e desenvolvendo lá no Porto, mas que tem demonstrado resultados positivos para a comunidade, porque isso é outra coisa importante que se diga, é que o público-alvo dessas capacitações e desses projetos, seja na inovação, seja na responsabilidade social, o nosso foco é exatamente a área do entorno do Porto. É a área daqui, do Itaqui-Bacanga, que a gente sabe que é uma área que precisa desse tipo de fomento, e é para ela que a gente direciona essas nossas atividades. Maravilha. Aliando aí, claro, né, a coisa com a sociedade, o local de atuação, né, que é muito importante também. Lembrando, são bolsas, né, no Jovem Tech, de R$ 1.500, né? Exatamente. Incentivo bacana. Verdade. Para estudar, para se qualificar, para ser absorvido, né, no mercado de trabalho e com tanta rapidez. Isso é muito importante também, né? Enfim, que bom. Vamos continuar falando, né? Porque o Itaqui, ele geralmente está constantemente nas manchetes, né? Com premiações, né? Isso é muito bom, isso é muito legal. Esse reconhecimento é muito significativo para nós. A EMAP, ao longo dos últimos anos, vem sendo reconhecida, de fato, por essa gestão voltada. Os prêmios são os mais variados. Eu posso lhe falar aqui dos mais atrelados à minha diretoria, no caso, que são os prêmios relacionados à responsabilidade social e inovação. Entre eles, eu posso citar como exemplo o APALATAM, que é um prêmio internacional, que é reconhecido a portos que fomentam atividades
atividades na área da inovação. Esse prêmio, a gente chama ele nos bastidores do Porto de o Oscar dos Portos, porque realmente ele é um reconhecimento internacional, relevante. A gente tem premiações a nível nacional também, a nível local, na parte de responsabilidade social, nós recebemos um reconhecimento do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que é um grande parceiro do Porto também, para ações contra a violência, de combate à violência contra a mulher. Então, assim, a gente trabalha e o reconhecimento acaba vindo naturalmente. Óbvio que a gente se orgulha de todas essas premiações, mas eu entendo que elas são fruto de uma política mesmo voltada. Eu digo sempre que a ESG, ela faz parte da nossa política de uma forma eficiente, eficaz. A gente, hoje em dia, muito se fala de ESG, de sustentabilidade, de governança voltada para o social, para o ambiental, e isso na EMAP, isso não é feito meramente, de uma forma meramente formal. A gente, a presidente Oquerlina, até pela origem, pelos antecedentes, ela é uma pessoa que ela vem do ambiental, ela estava, antes de estar hoje na EMAP, de ser presidente da EMAP, ela estava na Secretaria de Meio Ambiente, então ela é uma mulher, inclusive ela é a primeira mulher que foi presidente do Porto do Itaqui. Ela já chega aí fazendo história. E ela tem esse olhar muito sensível para essas questões. Então, nossa política de governança, ela não é meramente institucionalizada, ela não está só no papel, ela está no dia a dia da empresa. E eu acredito que esses prêmios, eles vêm só a coroar uma coisa que faz parte do que a gente acredita enquanto empresa, da nossa visão estratégica de crescimento para o futuro e, acima de tudo, de como a gente deseja ser visto e reconhecido para os próximos anos, do legado que a gente quer deixar na EMAP. Verdade. É uma questão de visibilidade, né, que vai além. Não adianta, e isso também a EMAP e o Porto do Itaqui tem se destacado, que é no noticiário relacionado a números, né? Vem sempre quebrando recordes ali, de tempo em tempo, né? De movimentação, que é uma coisa mais comercial, né? Isso. Então, não adianta ter somente o comercial, que tem, na verdade, exatamente, né? Tem que ter também esse retorno à sociedade, enfim, essa plenitude, né, nos trabalhos, não só técnicos, mas também humanos, né? Isso é muito importante. E, claro, essa relação com o próprio governo do Estado, que é responsável também por isso, né? Sim, de fato. Eu estava ainda há pouco conversando com a professora Josi, e a gente estava falando sobre... hoje muito se fala de relação porto-cidade. E quando a gente fala em Porto do Itaqui, óbvio, os números são números grandiosos, números impactantes. Como você falou, recordes atrás de recordes, a nossa capacidade produtiva, ela está continuamente em ascensão, tanto de movimentação de carga, quanto de transporte de granéis líquidos, sólidos, enfim, essa parte é o que faz, é o que movimenta o porto no dia a dia. Mas o que a gente quer, o nosso objetivo hoje é também mostrar para a população, e nisso a gente tem tido o franco apoio do governo do Estado nesses nossos projetos e no que a gente almeja dentro da gestão da presidente Oquerlina, é mostrar que o porto, ele é isso também, ele é movimentação de carga, mas ele não se restringe a isso. O porto é também a relação com a comunidade do entorno, o porto é também a responsabilidade social, o porto é também pensar em soluções inovadoras, óbvio, que melhorem o dia a dia da realidade portuária, que facilitem a vida do operador, mas que, por que não, gerem impactos positivos para a comunidade como um todo. Muitas foram as soluções, os gargalos que foram resolvidos, de soluções que foram criadas pela nossa equipe de inovação, perdão. Então, a gente enxerga o porto como também um agente muito importante de transformação de realidade social, de melhoria da comunidade. Óbvio, a gente fala de o porto, ele
alcança todo o estado, mas a gente tem um cuidado, tem uma preocupação maior com a nossa comunidade, que está ao nosso entorno. Nossas ações sociais, elas são voltadas para essa comunidade, e a nossa ideia é de deixar também um legado institucional, mas social, porque o operacional já vai muito bem. A gente gostaria agora também de poder mostrar para a comunidade, para a sociedade como um todo, que o Porto vai além disso. E está mostrando, né? Está mostrando que é um ente vivo, né? Exatamente. Maravilha, que bom que isso tudo esteja acontecendo, né? E pode contar com a gente, claro, né? Para fluir aí com essas informações, sempre nessa relação profícua que a gente tem aqui também com a EMAP, a Rádio Universidade. E acabei de conversar aqui com a Cristiana Costa, que é responsável pelas relações institucionais, né, da EMAP, a Empresa Maranhense de Administração Portuária, né, administra o Porto do Itaqui. Cristiana, sinta-se à vontade para estar sempre com a gente aqui, trazendo mais informações desse naipe, né, do nosso Porto do Itaqui, da nossa EMAP, né, da Empresa Maranhense de Administração Portuária. Muito obrigado pela sua presença. Adalberto, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você e poder falar um pouquinho mais do nosso porto, do trabalho que está sendo desenvolvido na EMAP. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. E vai ter mais oportunidade para a gente trazer mais informações, como a gente já faz isso quase que diariamente aqui no Empresa em Ação, né, os programas que a gente tem da parte de empreendedorismo, enfim, outros aspectos também, na parte também de responsabilidade social, no Agenda Positiva, né, enfim, a gente tem vários canais para fluir e que fluem, né? Na verdade, quem acompanha a gente já ouve, né, o tempo todo o EMAP aqui na nossa programação. Muito obrigado a você também que acompanhou a gente até aqui. A gente volta em uma outra oportunidade aqui no Rádio Opinião. Até a próxima. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, dia 3 de março. Mayra Nogueira, quem está por aqui com a gente no YouTube, ainda dá tempo, tá? Mari Silva Mourão, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, também Pedro Luiz e Jan. É isso aí, Jan. Muito obrigado também pela informação, aliás, pela presença aqui no YouTube, tá? Mayra, a gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Tem Rádio Ciência agora e, claro, Mayra Nogueira com Sessão das 8 e o melhor da música aqui na 106. Não saia daí, a coisa aqui é sempre muito boa, tá? Sempre na audiência da 106. Mayra, até amanhã. Até amanhã para você. Eu continuo aqui já na Sessão das 8. Tem Jornal Rádio Universidade amanhã, com certeza com... Amanhã, Adalberto, bom lembrar que amanhã é quarta-feira. Tem o dia de Gilberto Mineiro. Gilberto Mineiro com seu comentário musical e muita informação. Aguarde aí, tá? Tem muita coisa boa amanhã no jornal. Tchau. Bye, bye. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade